Fala, cervejeiro, tudo certo? Já fez a sua primeira cerveja? Já tem aí material para fazer, hein? Nessa aula eu vou falar um pouquinho mais sobre as matérias-primas que a gente utiliza para fazer cerveja. Isso vai ampliar a tua visão, vai te fazer entender melhor o porquê de algumas coisas e vai contribuir também para a qualidade das tuas cervejas. Vamos lá. A água. Sim, a água influencia sim no resultado da cerveja. Afinal, é um ingrediente de maior abundância, então claro que vai ter uma influência. Só uma frase que eu achei bem legal. As melhores ou mais tradicionais cervejarias do mundo se concentram em locais como Burton-on-Trent, na Inglaterra, Munique, na Alemanha, Pilsen, na República Tcheca ou próximo às Montanhas Rochosas, nos Estados Unidos. Lugares famosos devido à excelência de suas águas e, por consequência, pela qualidade de suas cervejas. Então vamos lá, vamos aprender um pouquinho mais sobre água para fazermos cervejas excelentes. Aqui um comparativo das águas famosas do mundo. A gente colocou ali também Caldas da Imperatriz, Santa Catarina, que não é uma água tão famosa, mas é famosa por ser uma boa água. E para vocês terem uma noção aí de como que é a nossa água aqui que a gente usa para fazer as nossas cervejas artesanais. É mais para conhecimento e por curiosidade. Por exemplo, se eu quiser fazer uma cerveja tipo Pilsen, que eu imagino que a essa altura vocês já saibam, mas é uma cerveja mais clara, mais leve. Inclusive essas bem comerciais se dizem em sua maioria Pilsen. Boa pro verão, bem levinha, bastante translúcida também. Translúcida não, cristalina. Enfim, é ideal que use uma água parecida com a água da cidade de Pilsen, correto? Porque o estilo surgiu lá, vai ter as características da água de lá. Agora, se eu quiser fazer uma Dry Stout, como por exemplo uma Guinness, melhor que eu use uma água parecida com a água de Dublin. Por quê? Porque a água de Dublin tem as características, vai dar características mais conhecidas em uma Stout do que uma água de Pilsen, por exemplo. E assim vai. Com relação à dureza, sim, a água tem dureza, apesar de ser um pouco estranho isso. A dureza da água é medida em concentração de íons. Quanto mais íons, no caso de magnésio e de cálcio, mais dura essa água é. Então, de nada a 70 ppm, ppm ou miligrama por litro é a mesma coisa, é uma água muito mole, até uma água muito dura, acima de 350 ppm. Se vocês continuarem estudando sobre cerveja e se aprofundando, cursos mais aprofundados ou leitura de material mais aprofundado, enfim, vocês vão se deparar com isso mais pra frente. E a água ideal para fazer cerveja é uma água com pH ácido. E o pH mais citado na literatura é o pH 5.2, por causa da atividade enzimática. Ou seja, a nossa mostura vai ser mais eficiente, porque é lá que a gente ativa as enzimas de acordo com a temperatura que a gente escolhe, né? Mas, para fazer uma boa cerveja em casa, eu não preciso me preocupar com pH, porque a simples adição de malte na água já altera o pH dela. Mas, para quem quiser se aprimorar e controlar, é indicado que faça esse controle após a adição de malte, porque já vai alterar o pH da tua água, né? Então não adianta eu controlar para depois eu botar malte e alterar novamente. Com relação à alteração de pH ou de íons na água, a gente não vai entrar aqui em detalhes, tem cursos específicos só de água. É mais para vocês conhecerem que sim, a água vai influenciar na minha cerveja. E para quem quiser buscar informações sobre a água, eu quero usar a minha cerveja uma água mais mole, uma água mais dura, ou buscando algum íon específico, essas informações são encontradas no próprio rótulo da água mineral que eu vou comprar. O malte, famoso malte. Como eu já falei antes, o malte é o resultado de um processo de malteação, onde o grão é germinado forçadamente e depois ele é seco. Para fazer essa germinação, a gente molha o grão, ou na verdade as maltarias molham o grão. Esse grão molhado acredita que está numa terra propícia a crescer e ele começa a germinar. No início da germinação é onde o grão cria as enzimas. Então é por isso que é feito esse processo de malteação, porque as enzimas a gente precisa para fazer cerveja. Então essa germinação é forçada através da molhagem do grão e depois ele é seco. Ele é seco por uma corrente de ar. Quanto mais quente for esse ar, mais escuro o malte vai ficar. Mais pra frente vocês vão ver que
tem diversas cores de malte que vai variar por causa dessa temperatura de secagem. E como eu falei, o próprio grão cria as enzimas que a gente precisa para fazer a mosturação. Aqui algumas cores, algumas variações de malte, e cada estilo de cerveja vai me pedir um estilo de malte. Tanto a planta, no caso o grão, pode ser cevada, pode ser o trigo, e também a variação, também a cor, o estilo desse malte. Pode ser o malte Pilsen, pode ser o malte Pale Ale, pode ser o malte escuro, pode ser uma mistura de dois, inclusive a maioria das vezes se mistura alguns tipos de grão. Ou seja, cada estilo de grão, cada coloração de grão vai influenciar na cor da minha cerveja. Aqui tem uma tabela que indica mais ou menos a cor desejada para cada estilo de cerveja, em dois padrões. Tem o padrão SRM e o padrão EBC. Então o mais claro ali é o Pale Lager, aí vai entrando numa Pilsen alemã, mais para baixo a gente tem a Weissbier, Dark Lager, até as Porter, Stout e Imperial Stout. Com relação à fervura, eu não vou falar muito do processo, é uma parte relativamente simples. O importante da fervura é a lupulagem, que é nessa etapa que a gente faz a adição de lúpulo na nossa cerveja. É aqui, digamos, que a gente dá aquela temperada na nossa cerveja. O lúpulo é uma flor, vocês estão vendo ali a florzinha do lúpulo na esquerda, e à direita as plantações. Na verdade, o lúpulo é uma trepadeira, cresce como uva. Existem principalmente 3 formas de se comercializar o lúpulo. A mais comum é o pellet, está ali à direita, que são as flores do lúpulo prensadas. Isso é melhor por alguns motivos. Por exemplo, menos gasto com frete e também absorvem menos água. As flores, por exemplo, que estão ali à esquerda, acabam absorvendo muita água, muito líquido. Então, usar o lúpulo de flor vai diminuir a eficiência da nossa produção. E além disso, além desses dois, tem o plug, que é aquele ali embaixo, que na real eu até já encontrei para vender, mas é bem raro, assim. O mais comum mesmo é o pellet e é o mais vantajoso para a gente utilizar. Ah, e se eu usar a flor, não é melhor que usar o pellet? Eu já fiz essa pergunta também para um cervejeiro mais experiente que eu, e ele falou que até faz diferença se a flor for realmente bem fresca, assim. E existem 2 componentes principais no lúpulo, que são as resinas e os óleos. Das resinas, as principais são alfa e beta, que são as responsáveis pelo amargor, sendo que a alfa é a mais famosa delas. A diferença de atuação das duas é que a alfa a gente sente logo na hora, logo em seguida de ferver, e a beta precisa oxidar. Então, quanto mais velha é a cerveja, mais a resina beta, mais os ácidos beta vão influenciar no amargor, ao mesmo tempo que as alfa vão perdendo intensidade. E também o amargor que cada uma traz para a cerveja não é exatamente igual, é um pouco diferente. E o segundo principal componente do lúpulo são os óleos. Já li que existem até 300 tipos de óleos, enfim, é uma infinidade, e cada um deles vai contribuir com algum aroma específico, como por exemplo, mais herbal ou mais amadeirado, enfim. E também, de acordo com como a concentração de cada um desses óleos e quais desses óleos o lúpulo tem, vai influenciar o aroma da nossa cerveja. Se eu quiser amargor, eu vou dar tendência então a lúpulos com altos teores de alfa e beta ácidos. Eu vou ferver ele bastante, entre 45 e 90 minutos. Normalmente é usado aí 60 minutos, é o mais comum, porque assim eu consigo extrair essas resinas da planta. E também existe adição aromática de lúpulos aromáticos, que são bastante voláteis, então por isso que a gente tem que ferver por pouco tempo, que são adicionados no final da fervura, porque se eu ficar fervendo esses óleos voláteis por muito tempo, eles evaporam e deixam a nossa cerveja, né? De 20 a 40 minutos, sendo que 30 é o mais comum. Mas, mais uma vez, tudo isso depende de quem está fazendo a receita. No caso, se a gente está repetindo uma receita pronta, eu posso seguir a risca e ver como é que fica, e depois eu vou variando um pouquinho a mais do tempo de fervura, um pouquinho a menos no amargor, para ir conhecendo como que essas variáveis vão influenciando na minha cerveja. E só para que não fiquem dúvidas, normalmente são feitas as 2 formas de adição de lúpulo na fervura, ou seja, tem a primeira adição, que são os lúpulos que vão dar o amargor, e depois é feita uma outra adição de lúpulos aromáticos.
Aqui alguns exemplos de lúpulo. Na verdade, aqui tem bem poucos, existem diversos estilos de lúpulo, mas é só para a gente ter uma ideia. Eu quero chamar a atenção de vocês ali na direita, o aromático e o amargor. O próprio lúpulo, quando se vai ler sobre ele, ele é famoso por ser um lúpulo de amargor ou um lúpulo aromático, e principalmente pelas questões de alfa-ácidos. Então, assim, pelo tipo dele, se é mais usado como amargor ou mais usado como aromático, eu já posso saber como é que eu vou utilizar ele caso eu queira variar em alguma receita, alguma coisa assim. E por que que eu não uso lúpulos de baixo alfa e beta ácidos para dar amargor de forma geral? Porque acaba ficando muito caro. Então, quanto mais alfa ácido e mais beta ácido, mais barato é eu utilizar esse lúpulo para amargor. A utilização de lúpulo vai dar então para nossa cerveja o amargor. E esse amargor é medido em IBU, International Bitterness Units. Aqui tem uma tabelinha para a gente ter uma ideia de qual que é o amargor para cada estilo de cerveja. A gente começa ali em 7 IBU, que são os estilos Pilsen, tipo Budweiser, ou seja, os mais comerciais. As lagers, então, são as mais leves, de 7 a 20 IBU, até IPA, que varia de 40 a 65. E segundo a literatura também, acima de 65 IBU é difícil a língua, é difícil perceber essa variação. A levedura muitas vezes, por quem está fazendo cerveja, é ignorada, ou pelo menos fica em segundo plano, sendo que é muito importante na produção da nossa cerveja. E como a levedura foi descoberta só em 1841, e a cerveja existe há alguns mil anos, muito se falou que o que fermentava o mosto, ou que no caso, o que fazia a cerveja, eram fantasmas, eram espíritos. Mas com o avanço da tecnologia, a gente já sabe que é a levedura, e tem se desenvolvido cada vez mais tipos de levedura e se descoberto cada vez mais tipos de levedura para enriquecer cada vez mais o nosso leque de opções de cerveja, né? O que é ótimo. Então, um pouquinho sobre a levedura. Ela é um fungo, pertence ao reino Fungi, é da espécie Saccharomyces cerevisiae, não sei se eu falei correto, mas são seres unicelulares. E ela é utilizada não só na produção de cerveja, mas também na produção de pães, por causa do CO2 que ela produz, que é o que faz inchar a massa. E elas são responsáveis pela transformação do mosto em cerveja através da fermentação dos açúcares. E principalmente ela vai produzir gás carbônico e álcool. E também existem aí diversos subprodutos, que é o que vai dar, digamos que o tempero ou a personalidade, por assim dizer, de cada uma das diversas leveduras que existem no mercado. E também a conversão dela de açúcares em gás carbônico e álcool não é igual, cada uma vai contribuir de uma forma no teor alcoólico da cerveja. Se eu quiser cervejas mais alcoólicas, eu vou buscar leveduras que produzem cervejas mais alcoólicas. Se eu quiser cerveja pouco alcoólica, a mesma coisa. Aqui, para a gente ter uma introdução nas escolas cervejeiras mundo afora, a alemã é uma escola cervejeira que usa leveduras pouco, digamos, de pouca personalidade. Eles focam mais em exacerbar ou aproveitar os sabores dos ingredientes, do malte, do lúpulo. A belga é uma escola que tem cervejas bem complexas, porque eles focam muito na levedura, e a levedura que traz essa complexidade de sabores. E tem um boato que algumas cervejarias belgas não revelam qual levedura que usam, inclusive que não utilizam leveduras conhecidas, porque a levedura é um fungo que está no ar, enfim, existem diversos, inclusive eles têm muita mutação, né? Às vezes dentro de uma produção, se eu colocar uma temperatura, acontece uma coisa, se eu colocar em outra, eu acabo induzindo a mutação da levedura ali dentro. Então tem muitas, pode-se dizer que é uma infinidade de leveduras disponíveis. E as cervejas Lambic, para quem não sabe, elas são fermentadas ao ar. Só que cada região do mundo, de acordo com temperatura, umidade, enfim, tem um tipo de levedura. Então as cervejas Lambic são feitas na Bélgica. Para iniciar a fermentação, o que eles fazem? Abrem fermentador, abrem um buraco no teto, no caso é um teto especial que dá para abrir e fechar, que aí entra a levedura selvagem e fermenta a cerveja. Também eu vi que às vezes, logo antes de inserir a cerveja na garrafa, o que algumas fábricas na Bélgica fazem? Utilizam leveduras famosas, leveduras conhecidas no mercado, para que atrapalhe a identificação da levedura que eles realmente utilizaram para fazer a cerveja deles. E temos a escola inglesa,
que na verdade, pessoalmente, é a minha preferida, são as cervejas que descem mais redondinha para mim, que utilizam uma mistura de leveduras, digamos que mais marcantes, mais com personalidade mais forte, que utilizam também os sabores do malte e do lúpulo. Digamos que os sabores da levedura não se sobressaem, não escondam os sabores do lúpulo e do malte. Chegamos ao fim então dessa nossa aula de matérias-primas. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha contribuído também para o conhecimento geral de vocês de como fazer cerveja, que tenha contribuído para entender o processo, que tenha contribuído para que vocês possam alterar algumas receitas, para que tenham resultados diferentes e que consigam colocar cada vez mais um pouco da personalidade de vocês nas cervejas que vocês fazem. Um grande abraço e ótimas cervejas!